Eu vi ontem a Globo News, eles estão numa campanha de novo para arrebentar a Petrobras. Dizem que, por causa da Petrobras estar trabalhando com os preços brasileiros, eles estão defendendo os importadores. A Globo faz lobby. Talvez seja. Olha, que a Globo, que os donos da Globo são grandes acionistas da Petrobras e provavelmente recebiam muitos dividendos. Aliás, a AEPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, ela está dizendo o seguinte: mesmo com o corte feito pela nova gestão, os dividendos ainda estão muito altos e os investimentos estão baixos, né? Mas olha, muita gente ficou mal acostumada, né? Porque você tinha uma vaca leiteira chamada Petrobras pagando dividendos. Então a Globo deve estar fazendo lobby para voltar a receber. Mas é possível que eles também tenham relação com importadores de petróleo, porque o lobby que eles fazem pelos importadores, que não geram, né, geram zero de riqueza aqui para o Brasil, é um negócio escandaloso, né? Ontem que eu estava vendo a questão da semiótica, eles colocaram uma repórter para falar da entrevista que o Jean Paul Prats deu na Petrobras para explicar que a Petrobras não havia problema nenhum com os preços atuais. Eles estão acompanhando, que o preço é em defesa do brasileiro, do caminhoneiro, do motorista de Uber e de todos nós. É o preço do combustível, porque é a energia que movimenta as coisas. O custo maior de tudo que a gente faz. E defendendo que seja um preço brasileiro. Mas aí eu vi a Eliane Cantanhede, e eu vou falar, o Demetrio Magnoli, não, porque vai quebrar a Petrobras, está fazendo a mesma coisa que fez com a Dilma. Quem exatamente? Aí eles botaram uma repórter para falar ao vivo da entrevista. E sabe onde que ela fez o ao vivo? Debaixo de uns dutos enferrujados atrás, que estava possivelmente na garagem da Petrobras. Eu falei, por que ela escolheu esse cenário? Se é Petrobras, tem vários cenários da Petrobras ali, tem placa da Petrobras, escritório, qualquer lugar. Foi pro porão e tinha uns dutos enferrujados atrás. Falei, cara, semiótica, que esse cara não gostou, né? E aí eu falo, isso agrada as pessoas que estão na direção. Ah, vão quebrar a Petrobras. Porque isso veio uma voz de comando, porque agora tem que falar, a Globo sabe que ela opera com ações da Petrobras, ganhou um dinheiro há muito tempo. O Beto Marinho faz isso há muito tempo. Tá, sempre fez. Desde a época da ditadura, quando descobriu um campo de petróleo, ele sabia antes que ia ser anunciado o campo de petróleo, cada vez que surgia um campo novo em Campos, a ação da Petrobras disparava. Só que ele sabia antes, então ele comprava baixo e vendia alto. Isso é fato. Então eu digo para você, e eles voltaram a defender, dizendo, não, porque agora é o modelo Dilma e vai quebrar a Petrobras como a Dilma quase quebrou, porque o Brasil compra por um preço no exterior mais caro, tem que vender mais barato aqui, porque o Brasil é dependente, número 1. O Brasil é exportador de petróleo. O Brasil tem mais petróleo do que consome. Você fala, ele importa por conta de importa muito hoje, por conta de algo que aconteceu no golpe que gerou, empoderou os importadores, porque movimentou as refinarias nos Estados Unidos, porque as nossas refinarias passaram a trabalhar com a capacidade dela menor, 70%, 60% às vezes, e lá nos Estados Unidos, que operava com 50%, foram operar com 80%, 90%. Começaram a vender gasolina para cá, diesel para cá. Então, estou dizendo, o Brasil é exportador. Agora, o Brasil tem uma grande quantidade de problema. Hoje, o que o Brasil quer fazer, e esse é o projeto, é investir nas refinarias, tem a Copércio no Rio, tem aquela em Pernambuco, e a Petrobras foi obrigada a vender 2 refinarias. Porque o governo, a própria Petrobras, a administração golpista, que veio do golpe, do Bolsonaro, que é consequência desse golpe, a Petrobras entregou, vendeu, fez um acordo no CAD dizendo que ia vender porque precisa dar espaço para concorrência para aquele que vende a preço mais caro. E os jornalistas, isso que eu queria concluir, os jornalistas, Eliane Cantanhede, Beto Maior, defendendo esse tipo de política. Então, o que eles estão defendendo na prática? Eles estão defendendo a fome dos brasileiros, eles estão defendendo a violência, porque, na verdade, é o outro lado da moeda. O que foi o superdividendo da Petrobras? O superdividendo foi a gasolina mais cara do mundo aqui no Brasil, o gás de cozinha, as pessoas passando fome, a fila do osso. O que a Eliane Cantanhede e o Demetrio Magnoli estão defendendo é a fome dos brasileiros. Por que a taxa de juros caiu meio ponto nessa semana? Porque a inflação caiu. Como é que a inflação caiu? Qual foi o fator determinante para a queda da inflação? A nova política de preços da Petrobras, que garantiu um lucro expressivo para a empresa, né, com a redução inflacionária. Mas no mundo da Globo, quer dizer, o que é o ideal? É dividendos, né, e taxa de juros. Porque olha só que interessante, os dividendos da Petrobras, o assalto aos brasileiros, geram inflação. A inflação leva o Banco Central a subir a taxa de juros. Então, eles ganham parasitariamente nas duas pontas, na taxa de juros e no dividendo da Petrobras. A Globo é inimiga do Brasil e dos brasileiros. O Demetrio Magnoli e a Eliane Cantanhede se assumem as posições da Globo
acriticamente também são inimigos do Brasil e dos brasileiros. Aí a Fernanda Rodrigues fala, mas a Globo ainda influencia, isso o Bozo fez de bom, desconstruiu essa emissora. Esse é o lado bom, de fato. Agora, tem um risco, eu vou alertar para um perigo, né? Tem um perigo rondando o Brasil novamente. Tem muita gente no Partido dos Trabalhadores insatisfeita, Joaquim, com essa questão dos investimentos publicitários na Rede Globo. Né? Por quê? Porque quando se financia a Globo, mas veja bem, é um critério técnico, tem audiência, etc. e tal. Quer dizer, qualquer centavo que entre na Globo está financiando o subdesenvolvimento nacional. Porque o compromisso da Globo é com o subdesenvolvimento do Brasil. Então, é um problema político. Apoiar a Rede Globo, né, ou financiar, ou fazer investimento comercial, publicitário, é financiar o subdesenvolvimento. Quando você ouvia, eu comecei a ouvir a Petrobras, falei, voltou a campanha. Voltou a campanha. Igual que eu vi Sardenberg, Mira Leitão, em outros tempos, é a mesma coisa, que o pré-sal era mais caro tirar, e que era tudo propaganda do Lula, tudo mentira do governo. E eles falam tudo isso porque tem alguma voz de comando deles ali, que é a família Marinho. Agora eu pergunto para você o seguinte, poderia, se fosse um jornalismo profissional, decente, tem Eliane Cantanhede e o Demetrio falando, teria mais 2 jornalistas ali dando um outro ponto de vista, fomentando o debate. Só que isso não existe, porque é propaganda o que eles fazem, de um projeto de submissão do Brasil, porque é bom para eles. É bom para eles.